Existem alguns programas na TV que sempre ficarão marcados na nossa memória. Seja por algo assustador como era o programa Linha Direta na Globo, ou como engraçado como o programa do Pânico na Rede TV. Porém, além desses programas, existe um programa que marcou muito uma geração de crianças e adolescentes, que hoje em dia se perguntam o que aconteceu com ele e por que ele acabou. E eu estou falando sobre a TV Globinho. Bem, eu sou o Gonço e no vídeo de hoje você vai saber o porquê que a TV Globinho acabou. Mas antes de começar o vídeo, quero pedir com muito carinho para você já deixar seu like, me seguir e compartilhar o vídeo. Demorou? Agora sem enrolação, vamos começar o vídeo de hoje. A TV Globinho foi um programa que exibia diversos desenhos e séries infantis. O programa teve sua estreia no dia 3 de julho de 2000 e foi encerrado no dia 1º de agosto de 2015. O programa teve diferentes dias de apresentações e formatos. Começou como um quadro dentro de outro programa, chegou a ser passado apenas nos sábados. Porém, seu auge foi quando era transmitido todos os dias na parte da manhã na programação da Rede Globo. Irei trazer para o vídeo 3 supostas razões pela qual o programa pode ter acabado. E a primeira razão, o primeiro motivo, pode ter sido por conta de uma lei que é uma das responsáveis pelo desaparecimento daqueles comerciais que existiam antigamente de brinquedos, como do Max Steel e da Barbie, se lembra? Bem, no ano de 1990 foi lançado o Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse estatuto é um conjunto de leis que protege as crianças e os adolescentes. E a partir dessa lei, tudo que era voltado para esse público começou a ser mais fiscalizado. E algo que era muito comum nessa época eram os comerciais infantis, que diferente de hoje em dia, tinham muito mais métodos de se conseguir convencer uma criança de que ela deveria ter o produto. Com isso, fazia com que os pais tivessem que comprar o que estava sendo vendido. Em 1991, foi criado outro órgão responsável pelos direitos de crianças e adolescentes, o CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. E assim, as propagandas ficaram mais fiscalizadas. Porém, podemos dizer que o momento em que a propaganda perdeu a força foi no dia 13 de março de 2014, que foi quando o CONANDA publicou a Lei Resolução número 13, que dizia que considera-se abusiva em razão da Política Nacional de Atendimento da Criança e do Adolescente a prática do direcionamento de publicidade e de comunicação mercadológica à criança, com a intenção de persuadi-la para o consumo de qualquer produto ou serviço. Ou seja, não poderiam ter publicidade comerciais diretamente para crianças. Com isso, brinquedos, jogos e tudo voltado para o público infantil estava proibido de ter comercial na televisão. Com isso, a venda desses produtos seria muito difícil. A lei também dizia que manter anúncios publicitários em um programa voltado para o público infantil renderia punições às emissoras. Ou seja, a TV Globinho, que era um programa 100% infantil, não poderia ter publicidade. Sem publicidade, o programa não iria conseguir arrecadar dinheiro, porque na TV uma das grandes fontes de renda é a publicidade e o comercial de grandes empresas que utilizam a TV para vender seus produtos. E agora a TV Globinho não poderia ter esses comerciais. Não seria viável fazer propaganda sobre um produto não infantil na hora do programa. Por isso o programa não gerou lucro e assim não era algo rentável e nem era bem visto mais pela Rede Globo, que escolheu não mais transmitir o programa. A segunda razão pela qual a TV Globinho saiu do ar pode ter sido por conta de sua baixa audiência. Isso porque na época em que era transmitida, surgiu no Brasil as TVs a cabo ou TVs por assinatura,
que tinham na sua grade de canais infantis, que transmitiam programas infantis o dia todo. Claro que boa parte da população brasileira não tinha condição de ter TV a cabo, pois era algo caro na época. Porém, outro meio de informação ganhou peso nessa época, e estou falando da internet, que junto com o próprio YouTube transmitiam desenhos infantis. Ou seja, com outras opções de se assistir programas, a TV Globinho foi perdendo força. Ainda mais que com a TV por assinatura e a internet, você poderia ver mais do seu desenho favorito e não precisaria esperar pela TV Globinho. E isso foi algo que podemos dizer não afetou só a TV Globinho, mas também a TV no geral. Mas o programa, que já tinha um sofrimento por conta da lei contra a publicidade infantil, recebeu mais um problema. E uma informação para representar esse problema foi que nos últimos 3 anos de exibição, a TV Globinho teve números muito ruins de audiência. Sendo que em 2012 teve apenas 3 pontos de audiência, sendo que na região da Grande São Paulo foi a 3ª colocada entre as maiores e principais emissoras de TV. Bem, podemos perceber no geral de que a razão de a TV Globinho ter saído do ar foi por conta de uma ideia mais financeira. Claro que você manter um programa infantil, claro que sem as proibições de publicidade, é algo muito bom, pois o público infantil é o que mais rende dinheiro para as empresas. Porém, a partir do momento em que você não pode mais ter propaganda, você não tem anunciante. Sem anunciante, fica muito difícil de deixar um horário sem dinheiro. E aí que entra uma terceira razão, que na verdade muitas pessoas acham que é a razão ou o motivo de que a TV Globinho acabou. E eu estou falando sobre a apresentadora Fátima Bernardes. Bem, após o encerramento da TV Globinho, o programa que entrou no lugar foi o Encontro com Fátima Bernardes. Ou seja, muitas pessoas acreditam que a apresentadora foi a culpada pelo fim do programa. Porém, em uma entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura, a apresentadora comentou: "Eu estava com vontade de fazer uma coisa diferente. Comecei a olhar a grade da Globo. Na época, o Globo Rural era diário. Tinha Globo Rural, Jornal Local, Bom Dia Brasil, Ana Maria Braga e De Repente Desenho. Aí Jornal Local, Globo Esporte e Jornal Hoje. Falei, gente, esse desenho está perdido nesse meio." Depois desse comentário, as pessoas começaram a culpar a apresentadora mais ainda. Porém, essa visão da Fátima Bernardes foi na época em que a TV Globinho já não estava bem de audiência e financeiramente, como já comentamos. Não estava rendendo dinheiro. Fátima Bernardes também fez uma comparação com os outros canais e sobre a transmissão dos desenhos, como por exemplo os canais SBT e Record, comparados com a Globo, ao dar algumas horas de desenho, perdiam público-alvo. Na época, a Record havia desistido do desenho e o SBT exibia uma programação infantil, porém desde as 7 da manhã. Fátima também comentou: "É um horário em que você não anuncia." Aí sugeriu um programa para esse horário que venha da Ana Maria Braga, que é entretenimento e que a gente possa entregar para o jornalismo local. Foi um programa que surgiu assim. Com isso, surgiu o programa É de Casa, que passa nos sábados, e o programa Encontro, que hoje em dia é com a Patrícia Poeta. Porém, no início era com a Fátima Bernardes. O Encontro substituiu todo dia a TV Globinho, e outra mudança que aconteceu foi que o programa Mais Você, apresentado pela Ana Maria Braga, está sendo após o programa Encontro com a Patrícia Poeta. No final, os programas Encontro e É de Casa resolveram 2 problemas da Rede Globo. O primeiro, a concorrência com outros canais.
E segundo, a possibilidade de implementar publicidade de segmentos como alimentício, produtos de limpeza, bancos, entre outros. Então, para resumir o vídeo, podemos dizer que o porquê da TV Globinho ter acabado foi por conta de uma junção de problemas. Primeiro, a lei que proibia a publicidade infantil, que desencadeou um problema financeiro de falta de anunciantes no programa. O segundo problema foi a aparição de TVs a cabo e internet, que fizeram a audiência da TV Globinho diminuir, e a Fátima Bernardes simplesmente apareceu com uma solução financeira, que seria tirar o desenho. Claro que isso é ruim para o público infantil, porém existem outros canais que passam desenhos, como TV Cultura e SBT, além de canais pagos. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Agora eu quero saber de você. Você aí gostava de assistir a TV Globinho? Deixa aqui nos comentários quais eram os desenhos que você gostava de assistir na TV Globinho. Demorou? Mas é isso. Se você gostou do vídeo, já deixa seu like, compartilha o vídeo com a sua família, com seus amigos, com aquela pessoa que você sabe que adorava assistir a TV Globinho e que vai gostar de saber, vai ficar bem curioso em saber quais foram os motivos que terminaram com a TV Globinho. Demorou? Me siga aqui nas minhas redes sociais e antes de ir embora, continue assistindo aqui os vídeos do meu canal. Tenho certeza que você pode gostar de mais algum vídeo. Demorou? Então é isso, muito obrigado por mais um vídeo. Nos encontramos no próximo vídeo e é nóis. Valeu, tamo junto e fui!